Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. Está começando o primeiro podcast da Chácara Jovem com conteúdo exclusivo. Esse conteúdo que você está tendo contato nesse exato momento está sendo produzido exclusivamente para esse podcast. Meu nome é Everton Reis e para mim é um prazer poder estar com vocês conversando acerca desse tema, o livro que me lê. O pessoal da comunidade da comunicação Chácara Jovem criou esse espaço do podcast para que a gente pudesse oferecer um conteúdo mais denso sobre a palavra de Deus, para deixar para a live que nós vamos fazer do Hangout no dia 25 de abril, uma conversa mais interativa, menos conteudista entre mim, você e as pessoas e as respostas que vocês deram e estão dando agora para a nossa enquete sobre espiritualidade pessoal. Para acessar essa enquete, basta você entrar em abre.ai/espiritualidade pessoal e responder as perguntas que você faz mais ou menos em 10 minutinhos, tá bom? Esse podcast é uma proposta minha para que a gente tenha um espaço, um lugar de diálogo a partir daquilo que eu tenho ouvido, percebido em aconselhamentos pastorais, a partir de um sentimento social, a partir de enquetes como a que nós estamos respondendo, e eu também vou deixar que as minhas inquietações pessoais e experiências falem aqui. Então compartilhe nas suas redes sociais esse conteúdo, esse podcast, para que outras pessoas também possam ter acesso a ele, tá bom? No podcast de hoje eu quero conversar com você sobre o tema O Livro que Me Lê, sobre espiritualidade bíblica e pessoal. E se ao concluir esse podcast você estiver com maior disposição, desejo, vontade para se reorganizar e meditar na palavra de Deus, o meu objetivo está cumprido. A pandemia reabriu os nossos sentidos para a nossa relação com Deus. E momentos históricos disruptivos têm esse poder. Leslie Newbigin, que é um missiólogo britânico importante para a missiologia contemporânea, ele escreveu o seguinte no momento de crise que ele passava, que a sociedade de então passava. Ele disse: Deus frequentemente usa esses eventos para chacoalhar o seu povo para fora da idolatria. O que a igreja deveria fazer não é simplesmente se adaptar ao novo momento da história, ou seja, forçar o leme. Nós deveríamos ser levados à autorreflexão. Como essas novas circunstâncias, podemos continuar a obedecer às novas ordens de navegação. Então a pergunta é: como nessas novas circunstâncias nós podemos carregar o testemunho de Cristo? Como podemos nos tornar mais fiéis à palavra de Cristo, levar novamente nossas vidas de volta para ela? Então esses momentos de disrupção, como que nós estamos experimentando, são uma ótima oportunidade para nós nos contactarmos novamente, nos reconectarmos à palavra de Deus. No meu tempo devocional, durante essa semana, eu meditei no Evangelho de Marcos, e no capítulo 13, versículo 32, o texto diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, Jesus dizendo, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Vocês são ignorantes a respeito do futuro. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês são como esse porteiro, que não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E se ele vier de repente, Jesus diz que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vigilância, atenção são necessárias para a espiritualidade, e momentos como o que nós estamos vivendo nos recobram a atenção. Estejam atentos, estamos experimentando hoje as contrações do parto. Um dia o filho surgirá,
mas hoje é dia de vigiar. Amanhã, quando ele voltar, é dia de celebrar. E se não há atenção, ou seja, vigilância hoje, não haverá celebração quando ele vier. Mas lamento. Então que o dia do retorno de Cristo seja para você e para mim um dia de celebração. Esse não é o texto que eu gostaria de meditar com vocês. O texto que eu gostaria de trazer para vocês é um texto que é muito importante para as Escrituras, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. Ele começa dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E o que Deus disse para Josué? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande. Ele está se referindo ao Mediterrâneo, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você, Josué, conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto gera para mim alguns insights que eu gostaria de compartilhar com você. Esse é um momento disruptivo na história de Israel, o povo de Deus. Um povo que estava saindo da quarentena, dos 40 anos de peregrinação no deserto, que efetuaram os seus propósitos de transformação, de criar e gerar uma identidade unificada ao redor de Deus. Perceba, até então o povo recebia o pão do céu através do maná. A partir de agora, com a entrada na terra de Canaã, eles deveriam plantar. Até então, eles estavam peregrinando durante 40 anos. Muitos ali peregrinaram a vida toda. A partir de agora, eles iriam se estabelecer em uma terra e deixar de ser nômades. Até então, eles eram conduzidos por um grande líder que fez prodígios ao longo dos anos que se passaram, e inclusive na saída do Egito, Moisés, e agora iriam ser liderados por Josué. Até então, eles passavam por um deserto sem fim, constante, infinito praticamente. Agora, eles iriam adentrar numa terra frutífera. Então, de que maneira a presença de Deus tão continuamente prometida nesse texto estaria com Josué? Normalmente a nossa tendência é pensar isso de maneira bem mística, né? Deus vai estar com Josué espiritualmente, ao lado dele, dentro dele, Deus vai favorecê-lo. Isso tudo é verdade. Mas eu gostaria de provocar você aqui. E se a presença de Deus com Josué fosse a própria palavra de Deus em Josué? Qual é o maior nível de comunhão que ele desfrutaria com Deus? Com certeza, esse nível de comunhão de Josué com Deus dependia da meditação dele e da obediência à sua palavra. Então, o sucesso da vida de Josué dependia exclusivamente da meditação e da obediência de Josué à palavra de Deus. E vestibulandos fazem isso o tempo todo com livros, textos, com exercícios, com simulados. Eles sabem que o sucesso deles no vestibular depende do quanto eles foram ativos na sua relação com esse conteúdo. E quando nós meditamos na palavra, nós não nos relacionamos com um conteúdo, nós nos relacionamos com uma pessoa.
ouvimos essa pessoa, falamos com essa pessoa, somos conhecidos por essa pessoa e conhecemos essa pessoa. Portanto, a meditação na palavra de Deus não é um exercício conteudista, mas um exercício pessoal. E nesse sentido, nós não podemos ser tomados por uma atitude farisaica de enxergar a meditação na palavra com um senso de dever, com um senso de obrigação. É lógico que existe esse dever e Josué tinha muita consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, esse dever deve vir acompanhado por um senso de recreação. Esse desejo contínuo, essa volta contínua que eu e você temos ao Instagram, às redes sociais, a uma série, a vídeos do YouTube e assim por diante, quando a gente quer ter um tempo de descanso, é esse tipo de recreação também que a palavra de Deus deveria ocupar no coração de Josué. Então, no texto fica muito claro qual que é o problema que Josué enfrentaria a partir daquele momento em que Deus está trabalhando com Josué no seu momento de meditação. Medo. Esse é o maior problema que Josué tinha diante de si. Moisés foi um grande líder. Josué precisaria assumir um posto muito elevado na sua liderança do povo inteiro de Deus na tomada de uma terra. E a coragem de Josué estava atrelada ao quanto ele estava próximo da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu me distancio da palavra, mais eu temo. Mais eu temo circunstâncias, pessoas, mais eu temo desaprovação, insucesso, mais eu temo fracasso. A minha e a sua missão como discípulos depende grandemente do quanto estamos próximos de Deus por meio da sua palavra. A Bíblia não é um fim em si mesma, mas é um meio de nós nos encontrarmos com aquele capaz de expulsar todo medo. Agora você há de concordar comigo que a Bíblia é um livro muito grande, né? E você se depara com a Bíblia, parece que eu estou falando de um livro curto, de um livro pequeno, mas não, a Bíblia é um livro muito longo. Agora, a Bíblia não deve ser confundida com um livro didático ou um manual do tipo que contém informações todo organizadas e estruturadas de modo a nos ajudar a responder perguntas de um vestibular. Se nós olharmos para a Bíblia nesse sentido, a Bíblia é uma bagunça. A Bíblia nos apresenta a verdadeira e unificada história do universo. Na verdade, a narrativa é a ferramenta primordial usada por Deus para se revelar. A fé cristã é uma fé narrativa. Nós não cremos em conceitos abstratos, em ideias utópicas, mas em uma história concreta, real, que dá sentido a todas as coisas. A Bíblia nos introduz à aliança de Deus com o povo para fazer desse povo um meio de restaurar a paz do mundo, restaurar o shalom, restaurar a prosperidade em todos os âmbitos da vida e das relações. E o clímax dessa história se encontra na pessoa de Jesus. Então, eu gostaria de caminhar aqui os próximos minutos com você, tentando entender o que é a Bíblia. A Bíblia é uma pequena biblioteca de livros que emergiu da história do povo antigo de Israel. E estou falando particularmente aqui do Antigo Testamento. Os profetas enxergavam a história do Israel como algo extraordinário. Eles viam essa história como uma parte central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. E os profetas, ao escreverem essa história, e profeta que não entenda pessoas que falam apenas do futuro, eles estão usando a língua hebraica. Esses homens imprimiram um design todo arranjado, sofisticado, elaborado, para escrever narrativas épicas, poesias belas, cheias de metáforas poderosas. Esses profetas eram grandes storytellers.
A finalidade deles era tratar de questões sérias da vida, como o sentido da vida, a origem de tudo, o fim de tudo, nossas lutas enquanto seres humanos, indivíduos, famílias e sociedade. Mais do que apenas o registro histórico da fé de Israel, Deus fala ao seu povo por meio desses livros que configuram o que conhecemos como Antigo Testamento. Então, a comunicação de Deus com o seu povo se dá primordial e essencialmente de maneira propositiva, verbal. E reunidos, esses livros contam a história de como Deus está trabalhando através dessas pessoas para trazerem ordem e beleza para o caos do nosso mundo. E ele também também oferece esperança para o novo líder que viria para renovar toda a criação. Agora o AT, ele se encerra e esse líder tão esperado e prometido nunca chega. O Antigo Testamento é uma obra fantástica, mas sem fim, sem um final, sem uma conclusão. Alguns séculos depois, agora começa a falar do Novo Testamento, surge no cenário um profeta chamado Jesus. E nesse momento Israel se transformou, depois de 400 anos desde que Malaquias escreveu sua profecia finalizando o Antigo Testamento, Israel se transformou em um verdadeiro caldeirão efervescente de expectativas a respeito da vinda do Messias. Os próprios judeus criaram diversas facções e seitas a respeito de como eles acreditam que o povo de Deus deveria ser para que as expectativas da palavra de Deus se cumprissem. Muitos falsos messias surgem, revolucionários são crucificados por um governo que impera sobre a Palestina de então, o Império Romano. E qual era a reivindicação de Jesus? Ele dizia que ele estava conduzindo a história de Israel, que termina sem uma conclusão, adiante. Jesus, que é o nome aramaico para Josué, estava forjando a maior disrupção que a história já viu. Até que Jesus se encaminha para Jerusalém e morre, ele tem uma morte trágica e inesperada para aqueles que são seus seguidores. E seus seguidores, que são chamados de apóstolos, afirmavam que ele ressuscitou dos mortos e que ele era o líder tão esperado que restauraria o cosmos prometido no Antigo Testamento. Uma nova literatura contando a história fundacional de Jesus foi composta por eles. Essa literatura é chamada de Evangelhos. O livro de Atos conta como essa boa notícia estava se espalhando pelo mundo afora Israel. E eles circulavam cartas por essas comunidades recém-formadas, Império Romano afora. Eles diziam que esses escritos também formavam parte das escrituras por meio das quais Deus falava com eles. Essas histórias formavam um cumprimento da história da Bíblia hebraica e fecham o que conhecemos como a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A história unificada que tem como clímax a pessoa e a obra de Jesus. Se eu pudesse fazer um resumo, uma definição final do que é a Bíblia, eu diria: a Bíblia é a verdadeira história do mundo que narra a aliança do Deus Criador com um povo particularmente seu, para, por meio de sua fé e vida centradas em Jesus Cristo, trazer o mundo de volta para debaixo do seu reinado, o único governo que poderia desenvolver a prosperidade criacional do mundo. Gente, não estou falando isso de cabeça. Essa frase, essa definição eu acabei de ler depois de refletir um pouquinho numa definição sobre a palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês a respeito do que significa esse desafio que Deus faz para Josué de meditar na Bíblia. O que significa uma leitura meditativa? Na Bíblia, nós temos narrativa, e a Bíblia basicamente é uma grande narrativa que contém também poesia, argumentação, ou seja, diferentes gêneros literários. Porém, esses gêneros não são usados da maneira como nós estamos acostumados. E eu gostaria de aqui fazer uma pausa para recomendar para vocês um canal
no YouTube fantástico chamado Bible Project. Esse canal contém vídeos animados feitos assim com uma maestria muito bonita e com conteúdo teológico, exegético por detrás, fantástico, uma teologia bíblica assim fenomenal. Eu recomendo que vocês assistam uma série chamada How to Read the Bible. Essa série, eu tirei algumas coisinhas dali que eu tô falando aqui e ela introduz leitores iniciantes e pessoas que querem se aprofundar na leitura da palavra, tá? Recomendo para vocês. Então, essas narrativas, elas são essas narrativas da Bíblia, histórias e gêneros da Bíblia são um pouco diferentes do que nós estamos acostumados. Ou, por exemplo, todo detalhe que é entregue pelo autor importa. Não joga nada fora. Se aquele detalhe está ali, ele precisa ser levado em conta. E outro detalhe, outra característica, é que a ausência de detalhes que nós esperávamos obter do texto também acontece. E essa ausência de alguns detalhes que a gente gostaria que tivessem lá e não estão, gera algumas ambiguidades. Mas essas ambiguidades são ambiguidades intencionais. O objetivo da Bíblia ao gerar essas ambiguidades intencionais é despertar curiosidade, é despertar um ar de mistério e cobrar dos seus leitores atenção ao que o decorrer da narrativa vai oferecer. Isso faz com que a Bíblia pareça muito simples ou até mesmo simplista numa primeira olhada, quando na verdade ela é extremamente sofisticada. As histórias do ponto de vista... as histórias isoladas, elas podem não fazer muito sentido em si, para alguns. Mas quando vistas a partir de um prisma da história maior, essas histórias individuais são tomadas de um significado muito profundo. Portanto, nós precisamos deixar que a Bíblia interprete a si mesma. O objetivo da Bíblia é forçar você a lê-la cada vez mais, interpretando eventos isolados à luz do todo. E quanto mais você se sente incapaz de compreender, você não deve desistir, mas mergulhar cuidadosa, atenta e vagarosamente sobre a leitura da palavra. Então, a Bíblia não foi escrita, gente, para ser lida em uma única vez. Ela exige de você muitas releituras atentas, em diversos momentos da sua vida, da sua experiência, da sua trajetória. E não solitariamente. Ou seja, você lê sozinho, mas a sua contribuição, leitura sempre vem esparramada horizontalmente com as pessoas que compartilham da sua fé e de quem você ouve e com quem você compartilha. Ou seja, a Bíblia nos convida para uma leitura meditativa. Deus nunca mandou a gente ler a Bíblia. Presta atenção nessa parte, senão você vai falar por aí que eu falei heresia, hein? Deus nunca mandou a gente ler a Bíblia. Ele disse que nós precisamos meditar. Deus não precisa que a gente medite na Bíblia. Nós precisamos de meditação. Agora, a leitura parece uma coisa muito mais passiva e desatenta. A meditação não. Josué, capítulo 1... e o Salmo capítulo 1 são dois textos alocados estrategicamente no cânon do Antigo Testamento. Josué, por exemplo, inaugura a seção dos profetas na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica era dividida em 3 partes. A Torá, que era a lei, os profetas e os escritos. A lei, que está nas mãos de Josué nesse momento. Josué, que dá início, e todos os profetas que contam a história de Israel. E então finalizando com os escritos. E os escritos são inaugurados pelos Salmos, e que começa com o Salmo 1. Esses dois textos de Josué 1 e Salmo 1, ambos apontando para meditação na palavra de dia e de noite, meditação na lei de dia e de noite, encaminham-nos para esse tipo de leitura. Em hebraico, as palavras traduzidas pela expressão meditar são, por exemplo, gemer, rosnar, proferir, sussurrar, meditar, inventar,
tramar, falar, rugir, imaginar, pronunciar. Quem medita não recebe apenas as palavras na sua mente. Existe um componente ativo na meditação. Quando nós lemos a Bíblia, nós conversamos com ela, reagimos a ela. Precisamos ser de alguma maneira provocados por ela. Todos os dias da sua vida, você precisa meditar na Bíblia para si mesmo. Conversar com a Bíblia, sobre ela com seus amigos, ponderar esse grande quebra-cabeça, fazer as conexões, descobrir o que tudo isso significa. É aí que as Escrituras começam a ler você. É aí que você começa a perceber que quem está dominando o processo de leitura, interpretação e conhecimento não é você, mas o contrário. Quando nós meditamos nas Escrituras continuamente, nós passamos a fazer parte dela. Então, o processo não é tanto que que a Bíblia precisa entrar em nós, mas que nós precisamos entrar na Bíblia. Então, essa grande e única história passa a emoldurar a nossa história pessoal. Agora, observa o valor e a atenção que homens e mulheres davam à palavra de Deus no Antigo Testamento. Olha esse texto que fantástico. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Esse salmo é o Salmo 19. É um salmo fantástico que mostra um homem que deseja a lei de Deus mais do que todas as coisas. Você já deve ter tido contato com o Salmo 19 também. É um acróstico com todas as letras do alfabeto hebraico, cada letra com 8 versículos. Imagina, parte do texto diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta? Como pode o jovem ser santo? Ter uma conduta santificada? Ter uma atividade pura? Ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Você vê um anelo, você vê um desejo, você vê uma busca incessante de uma alma que almeja e deseja a palavra de Deus. São 176 versos poética e habilmente tecidos, cada um deles enaltecendo a lei e a palavra de Deus. Imagina, gente, esses homens falavam isso dos primeiros 5 livros da Bíblia. Nós temos 66 livros e não percebemos essas coisas e não sentimos essas coisas. O que tinha na Bíblia desses caras que não tem na nossa? Estava tendo contato com o texto da Vanessa Belmonte, chamado Quaresma na Quarentena. E ela diz nesse texto, que foi publicado no Lecionário, o seguinte: o desafio maior que encontramos é como inserir ritmos mais equilibrados em uma rotina tão ocupada. Como respeitar as pausas quando o trabalho nunca termina. Como buscar mais a Deus e exercitar mais as disciplinas de oração e meditação em meio ao cansaço constante. Como estar mais presente para as pessoas que realmente importam e viver o presente. Eu percebi, lendo já algumas respostas que chegaram na nossa pesquisa de espiritualidade pessoal, que tempo e disciplina são uma das maiores dificuldades que você enfrenta para se relacionar com Deus através da palavra.
Então, de repente, nós estamos imersos em um trabalho remoto, como é o contexto dessa pandemia do novo coronavírus, e nós ficamos sem pausa, e nós vivemos ininterruptamente convivendo com a nossa própria família dentro de casa. E o resultado disso é que muitas pessoas estão buscando os exercícios espirituais da oração e da meditação para lidar com a sua incerteza quanto ao futuro e a sua ansiedade. E olha o que ela diz, a Vanessa, nesse ponto que eu acho muito legal. Em um certo sentido, a quarentena tem nos obrigado a refletir sobre o fato de sermos seres frágeis e limitados, que somos passageiros e vulneráveis à doença e à morte, que não temos o controle. Nós estávamos, isso que ela quer dizer, iludidos, e a pandemia nos desiludiu. Que nós precisamos nos arrepender de nossos caminhos e buscar a Deus. Precisamos recuperar o ritmo da vida com Deus e alinhar as nossas liturgias de vida. E isso me faz lembrar de um livro escrito por Tish Harrison Warren. O nome desse livro é A Liturgia do Ordinário. E essa mulher, ela escreve o seguinte: somos marcados desde o primeiro momento em que acordamos por uma identidade que nos é dada pela graça. Uma identidade mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que podemos usar ao longo do nosso dia. Então nós aprendemos que o tempo não pertence a nós. O nosso valor não está atrelado à quantidade de tarefas realizadas ou na eficácia ou eficiência no controle do nosso tempo, que eu tenho certeza que você que está me escutando se sente culpado por não administrar o tempo da maneira como deveria. Calendários escolares, calendários profissionais, calendários acadêmicos nos dizem o tempo todo o que nós temos que fazer e quando nós devemos descansar. De certa maneira, são eles que controlam a nossa agenda. E todas as demais atividades que nós chamamos de nossas atividades são espremidas no tempo que nos sobra. E se pensamos que o único tempo que dedicamos a Deus é o nosso tempo devocional, então Deus tem muito pouco de nós. Em um mundo sempre apressado, saturado de atividades, nós desenvolvemos hábitos de falta de atenção ou de desatenção e perdemos a manifestação de sentido nas coisas pequenas. Agora, e se pensarmos na meditação sobre a palavra como aquilo que nos dá sentido para a vida quando mergulhamos na história bíblica como a nossa própria história? O que acontece é que percebemos Deus usando cada momento, cada encontro e desencontro, cada atividade e inatividade para nos moldar, para nos santificar, para nos conduzir para mais perto dele. Portanto, nós não estamos nos encontrando com Deus apenas quando lemos a palavra, meditamos na palavra e oramos. Nós fazemos de cada momento do nosso dia o nosso encontro com Deus. Toda hora Deus se encontra com a gente. Mas se não, a gente não tem um momento para focar nossa atenção e intenção nele, na sua história maior e na nossa história, nós não o perceberemos em momento nenhum, embora ele esteja lá. Se nós não guardamos um tempo para meditar na palavra, toda a ação dele, através dos encontros e das atividades ordinárias com a finalidade de nos moldar, se tornam inúteis. Não cumprem a sua finalidade em nós. Então nós precisamos da meditação para interpretar, para ler e nos juntarmos a Deus nos movimentos que Ele está fazendo no nosso dia a dia. Eu queria finalizar trazendo para vocês uma prática, um modelo de prática chamado Lectio Divina, ou leitura divina em latim. Eu gosto mais de chamar essa expressão de leitura orante da Bíblia. É uma prática tradicional, católica, beneditina, que consiste de 4 passos. O primeiro passo é o passo da leitura.
Ler as Escrituras na Lectio Divina significa fazer um exame minucioso, lento, desapressado e meditativo de uma passagem da Bíblia. Na Lectio, não é recomendável que você tente analisar teologicamente o texto em busca de sentidos doutrinários. Pelo contrário, o objetivo é que você aguarde o Espírito Santo mostrando algo específico de dentro do texto para você. Espere que algo chame a sua atenção, que impressione você da mesma maneira como Moisés passeando lá, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Tem aquele arbusto que chama a atenção dele porque ele se queimava, mas não consumia. Arbustos se queimarem naquele tempo era muito comum, porque eles viviam no deserto. Porém, arbustos se queimarem e não se consumirem não era comum. E isso chama a atenção. Da mesma maneira, o texto, esse primeiro momento da Lectio, é o momento em que o texto, nós lemos o texto vagarosamente, repetidamente, e então ele salta aos nossos olhos. O segundo passo é o passo da meditação. No livro chamado Lectio Divina, O que é e como se faz, uma mulher chamada Thelma Hall sugere 2 tipos de meditação. Um acontece pelo uso da imaginação, colocando-se no interior da cena bíblica, se for, no caso, uma narrativa, e pensando em como teria sido ver os acontecimentos e ouvir as palavras ao vivo, acontecendo diante de você. Se Jesus estiver presente na passagem bíblica, imagine Jesus olhando dentro dos seus olhos e dirigindo a palavra para você. Mas um segundo tipo de meditação consiste em repetir as palavras reais para si mesmo e ponderar no significado de cada uma delas, de cada uma dessas frases. Então, o objetivo da parte da meditação é começar a experimentar o amor de Deus. Então, nós falamos, a leitura é o primeiro passo, a meditação é o segundo passo e o terceiro passo é a oração. Assim que começar a sentir seu coração aquecido por esse amor de Deus, você deve avançar para a oração. E falar com Deus como você conversaria com uma pessoa que você ama, uma pessoa querida. Ansiando pela união com aquele a quem nós amamos. É um tempo de oração. É um tempo de conversar. Perceba como, na verdade, a leitura na Bíblia não é assim uma coisa preto e branco. Você lê a Bíblia e Deus fala com você, você ora e você fala com Ele. Na verdade, as coisas estão muito mais misturadas nesse negócio. E o texto acaba, os passos acabam com o passo da contemplação, que a Thelma define como silêncio interior. A ideia é que você procure acolher qualquer tipo de elaboração de pensamentos, análise, raciocínio e deixe isso embora, então você se renda a Deus. Não é não ter pensamentos, que isso é impossível, mas você acolhe esse pensamento e deixa ele ir, e aí você se rende a Deus, você foca nessa rendição. O objetivo é chegar ao ponto de não termos quaisquer pensamentos sobre Deus, mas experimentarmos a consciência de Deus e da sua presença de forma direta, sem palavras, em adoração. Leitura, meditação, oração e contemplação. Que tal você encarar essa tensão trazida pela quarentena como uma oportunidade de se humilhar, lamentar, clamar por socorro, ao invés de correr para o entretenimento e se ocupar o tempo todo com atividades, distrações? Que tal você aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para você e buscar a Deus de maneira mais intencional, escutar a voz de Deus e se submeter ao que Ele quer te ensinar agora? Se submeter às transformações que Ele quer gerar em você agora. Porque as coisas que nós vemos agora vão passar. Mas as que nós não podemos ver, essas vão durar para sempre.
Eu espero profundamente que essa conversa que você acabou de ouvir tenha gerado a você o desejo de se aproximar de Deus, de se encontrar com Deus por meio da meditação nas Escrituras, e ao mesmo tempo você tenha recebido algumas ferramentas que podem te ajudar nessa tarefa. Eu quero finalizar fazendo uma oração. Essa oração eu escrevi há algum tempo, algumas semanas, talvez mais de uns 2 meses. Essa oração é uma oração que eu uso antes de meditar nas Escrituras, e ela diz o seguinte: eu gostaria de finalizar essa nossa conversa com ela. Deus, na Tua palavra encontro prazer. Amo meditar e me apegar à Tua vontade. Nada é mais elevado, rico, valoroso, sublime, alto do que a Tua palavra. Ela dá origem a tudo o que há, anima a todos os seres vivos, mantém a existência, sustenta o cosmos, cumpre seu querer, fortalece o cansado, confronta o errado, converte o pecador, revigora o abatido. Diz quem eu sou. Sem a Tua palavra nada, nem ninguém existiria. Somos gerados e mantidos por Tua voz. Quando Te pronuncias, anjos, estrelas e animais, mares, montanhas e tempestades Te obedecem. Que minha meditação na palavra me conduza à transformação da vida. Seja o Teu Espírito a me desvendar Cristo nas Escrituras. Quero me encontrar contigo, ouvir Tua voz, enxergar Tua face, deleitar-me em Ti. Desperta em mim o desejo contínuo em meditar na Tua palavra todos os dias, todo momento, sem legalismo, por amor. Que eu Te encontre na minha Bíblia, que Tu me conheças nas Escrituras. Eu vou ser conhecido, não apenas como alguém que ensina a Bíblia, mas como alguém que é apaixonado pela palavra, que instiga paixão e desejo pela palavra. Que as pessoas próximas a mim sejam contagiadas pelo meu apego às sagradas letras. Eu me alimento deste pão. Eu desejo ardentemente esse leite. Eu me firmo nesta rocha. Eu me deixo guiar por esta voz. Eu habito neste templo. Eu sou encontrado neste drama. Eu sou afiado por esta espada. Eu sou iluminado por esta luz. Eu sou curado por este remédio. Eu me apego às Tuas promessas. Eu obedeço Teus mandamentos. Obrigado, Deus, por falar comigo e por me abrir os ouvidos para Te ouvir falar. Em nome de Cristo, o Verbo encarnado. Amém.